Boa tarde, então. Estamos iniciando o estudo do livro Céu e Inferno. Estamos no capítulo 4, Espíritos Sofredores. Exprobrações de um boêmio. Bordeaux, 19 de abril de 1862. Homens, meus irmãos, eu vivi só para mim e agora expio e sofro. Já paro aqui, né, para fazer um pequeno comentário, se alguém depois quiser complementar. Por que que ele diz que viveu só para si e está expiando por isso, né? Então aí já caracteriza aquele ensinamento do egoísmo. Nós podemos não ter nada, como diz Pedro, né? Eu não tenho nada comigo, mas daquilo que possuo, te dou, né? Então, logo na primeira frase já encontramos um ensinamento. E ele está dizendo aqui que viveu só para ele e por isso está espiando e sofrendo. Conceda-vos, Deus, a graça de evitardes os espinhos que ora me laceram. Persegui na senda larga do Senhor e orai por mim, pois abusei dos favores que Deus faculta às suas criaturas. Quem sacrifica aos instintos brutos a inteligência e os bons sentimentos que Deus lhe dá, assemelha-se ao animal que muitas vezes se maltrata. Por favor. Desde o começo ali, assim, estava vendo que também tem a questão do material espiritual, né? E que a gente passa por uma encarnação muito normal acontecer isso, inclusive, né? Cuidando muito do material, né? Sem tentar nada do patrimônio espiritual, sem conhecer o que importa realmente, o que é a vida realmente, né? Que é o espírito, né? E daí esse amigo aí tá tão, pelo texto dele, tão arrependido que ele se compara a um ser sem consciência, sem intelecto. Ele se compara a um animal, porque ele cuidou apenas do corpo. Como um animal força para frente, caminha, mata, morre, e esquecer, e não sabe, nem sabe que existe todo um envoltório espiritual para a consciência dele existir. Não só o corpo, mas a alma e o espírito, né? É o que faz de nós o mais perto de Deus possível. Então, se falta isso, continuamos como meros animais ainda, né? O homem deve utilizar-se sobriamente dos bens de que é depositário, habituando-se a visar a eternidade que o espera, abrindo mão, por consequência, dos gozos materiais. É disso que estamos falando, né? A sua alimentação deve ter por exclusivo fim a vitalidade. O luxo deve apenas restringir-se às necessidades da sua posição. É claro que ninguém vai andar maltrapilho, mal vestido, mal cheiroso, dentro de uma posição talvez um pouco elevada, né? Os gostos, os pendores, mesmo os mais naturais, devem obedecer ao
mais são raciocínio. Sem o que ele se materializa em vez de purificar. Então, ele está deixando aqui um recado interessante, que é a grande maioria de nós, viu, gente? É para todos nós isso. Porque se a gente cochilar, a gente vive só para o corpo. Toda hora as atrações do mundo estão como que estimulando a gente a se envolver com esse mundo e esquecer o resto, né? Posso seguir? Pode falar, Dani. Sem a gente perceber, ele fala do raciocínio, né? Sim. Sem a gente usar essa faculdade, que na verdade não é faculdade, é um dom, é algo muito maior de Deus, a gente não vai conseguir se reconhecer como espírito, né? E cada vez mais vai se materializar, cada vez mais não, mas a gente vai continuar sendo material, como a gente falou num texto anterior, né, do Paulo, não vai começar a tirar as escamas daquela casca densa que está no nosso corpo, para começar a se purificar e ficar mais leve, digamos, né? É isso daí. Então vamos lá, seguindo. As paixões humanas são estreitos grilhões que se enroscam na carne e assim não lhe deis abrigo. Vós não sabeis o seu preço quando regressamos pátria, à pátria. As paixões humanas vos despem antes mesmo de vos deixarem, de modo a chegardes nus, completamente nus, ante o Senhor. E aí ele traz aquela ideia de que tudo aquilo por qual corremos tanto atrás e fizemos tantas coisas, ficam aqui na Terra. E a nossa consciência, lá, ela nu, né? Ela completamente nu perante a gente mesmo e perante a espiritualidade e a Deus, né? É sério, né? Ó, cobre-vos de boas obras que vos ajudem a franquear o espaço entre vós e a eternidade. Interessante que ele está trazendo aquela reflexão. Pense mais na vida futura. Cuida mais da vida futura, né? Manto brilhante elas. Celso, Opa, por favor. deixar as paixões humanas que nos arrastam, né? Porque o que nós levamos realmente para a nossa vida espiritual são todas tudo que nós fizemos de bom para o nosso espírito. Então, o texto dele nos leva mais uma vez à reflexão que realmente nós temos que deixar, nós temos que burilar o nosso espírito, que é o que nós levamos, porque senão vai ser bem complicadinho para nós do lado de lá, né? Sim, é verdade. Manto brilhante, elas escondem as vossas torpezas humanas. Envolvei-vos na caridade e no amor, vestes divinas que duram eternamente. Agora vem a instrução, né, do guia do médium. Ô Celso, só um Este. minutinho. Oi? Só um minutinho. Aí, envolver-vos na caridade e no amor. Você sabe que toda a vida eu fiz trabalhos solidários nas casas espíritas que eu trabalho e tudo mais. E eu estou tendo assim uma dificuldade muito grande com a pandemia, porque com as casas espíritas fechadas, e eu sei que eu posso fazer orações, eu faço, pessoas me pedem, eu continuo com atendimento fraterno e tudo mais. Mas, você sabe, eu estou sentindo esse vazio da caridade atualmente, sabe? Que a pandemia trouxe para mim, sabe?
Então, a caridade, o amor que eu procuro fazer na medida do possível dentro do nosso contexto social agora, para mim está sendo muito pouco, não está suprindo as minhas necessidades espirituais. Entendeu? O que você fala disso? Agora o momento é esse mesmo, né? A gente tem que esperar passar tudo isso, mas dá para ir fazendo atendimentos online, né? E também com as orações. Então, agora vem instruções do guia do médium. Ele vai explicar, então. Este espírito está no bom caminho, porquanto, além do arrependimento, aduz conselhos tendentes a evitar perigos da senda por ele trilhada. É bem isso que o Daniel estava falando agora. Ele já se viu na condição de fazer alguma coisa melhor. Ele conseguiu fazer alguma coisa melhor do que ele estava sentindo, né? E a mensagem de ontem também daquele Antônio, lembra? Que ele falou assim, ele voltou para falar para a esposa, ó, não te reconheci o quanto deveria, mas temos algo de bom. Fizemos juntos, mas você fez a maior parte. Eu estou tentando ver no meu futuro pelo seu ato de bondade. E eu estou pedindo agora tantas desculpas, né? Para mostrar que você não pode ficar com essa raiva no seu coração. Você tem de perdoar a mim, a todos e a si mesmo com a sua culpa. O que você, uma sua suposta culpa ele colocou lá. Porque vai ser o melhor remédio para o seu coração. Não, ele fala assim, termina assim, não faça como eu. Eu acho que nessa parte pegou bastante da mensagem de ontem lá dando. Isso aí. Reconhecer os erros é já um mérito e um passo efetivo para o bem. Também por isso, a sua situação, sem ser venturosa, deixa de ser a de um espírito infeliz. Interessante. Arrependendo-se, resta-lhe a reparação de uma outra existência. E o que é que nós estamos fazendo aqui, gente? Hã? Nós estamos purgando a outra que passou, ou as outras que já passaram, né? Então, olha lá, arrependendo-se, resta ali a reparação de uma outra existência, né? Mas antes de lá chegar, sabeis qual a existência desses homens de vida sensual que não deram ao espírito outra atividade além da invenção de novos prazeres? Esse é o que vive para o mundo, né? Esse é o que vive para o mundo. A influência da matéria segue-os além do túmulo, sem que a morte lhes ponha termo aos apetites que a sua vista, tão limitada como quando na terra, procura em vão os meios de os saciar. Quantos de nós já reparou, já participou de grupos mediúnicos? Eu mesmo, quantas vezes que o irmão chega pedindo pinga, cigarro, droga e tantas coisas mais, né? Então, não é porque morreu que, de alguma forma, ele se libertou daquilo. Ele continua preso às coisas, né? Por não terem nunca procurado alimento espiritual, a alma erra no vácuo sem norte
sem esperança, presa dessa ansiedade de quem não tem diante de si mais que um deserto sem limites. Alimento espiritual, gente, é o que nós estamos fazendo, estudando, fazendo evangelho, fazendo orações, nós estamos alimentando nossas almas, né? A existência das lucubrações espirituais acarreta naturalmente a nulidade do trabalho espiritual depois da morte. E, porque não lhe restem meios de saciar o corpo, nada restará para satisfazer o espírito. Na verdade, ele está dizendo que o espírito está preso àquelas sensações, ao corpo, né? Ele continua prisioneiro, né? E ele não enxerga nada além disso. Tudo bem? Na hora que falta pão, você precisa de pão, né? Na hora que tem alguma coisa material, você precisa de coisa material. Mas, na hora que chega lá, cadê o que você trouxe na sua mochilinha, na sua lancheirinha aí de coisa espiritual para se alimentar, né? Elza, quer falar? Quando eu estava lendo o texto, me veio uma imagem assim, porque quando você desencarna, né, você chega do lado de lá, o teu corpo material não existe mais. Então você não tem como satisfazer os teus apetites ligados ao corpo físico, que não existe mais. E como é que está o teu espírito? A imagem que me veio de analogia foi daqueles famintos da África, que todos nós, infelizmente, já vimos fotos. As pessoas que não se alimentam viram pele e osso. É assim está o nosso corpo espiritual, totalmente desnutrido naquele estado. E aí eu vim a entender uma das coisas que sempre me chamaram a atenção, e que nós vemos, inclusive, quando a gente dá atendimento para os irmãos, né? A imobilidade deles, porque faz parte do quadro da desnutrição severa a imobilidade, porque o indivíduo não tem músculo, não tem nem força para se locomover. Ele não tem nem condição de pensar. Então, eu fiz essa analogia, quer dizer, então ele chega do lado de lá com o corpo espiritual totalmente desnutrido, sem condição nenhuma de se movimentar naquele espaço que ele desconhece, né? Ele está lá desnutrido espiritualmente no meio de um deserto, sem nada. E me veio essa imagem, então, que coisa triste, né? Que a gente... que eu fiz para mim mesma. É isso. Nossa, Elza, uma comparação excelente que você fez. Muito real. Porque se você não alimenta o espírito, ele fica realmente frágil, entregue mesmo a toda a fraqueza dele, né? Muito, muito interessante essa sua colocação, viu? Muito importante. Daí um tédio mortal, cujo termo não prevêem e ao qual prefeririam o nada. Mas o nada não existe. Puderam matar o corpo, mas não podem aniquilar o espírito. Aí que está, né? Ele queria desaparecer, não existir, mas ele ficou só com o espírito e com toda a obra que ele fez do erro. Incrível, não é? Importa, pois, que vivam nessas torturas morais até que, vencidos pelo cansaço, se decidam a volver os olhos para Deus. Quem é que se lembra de André Luiz, né? Quantos anos lá na tortura, sendo perseguido, corrido, enfim, torturado, né? Até que ele falou, não aguento mais, né? E buscou Deus. Na hora,
se apresentou trabalhador de Deus, né? Então é preciso, muitas vezes, para tirar a gente do fundo do poço, não tem aquele ditado velho, o balde tem que bater lá no fundo, para depois subir, né? E é bem isso mesmo. É interessante a gente colocar aqui o ensinamento que esse irmão deixou, né? Que o alimento espiritual é tão fundamental quanto o corpo, né? Ontem eu brinquei no grupo que a gente cuida tanto do corpo material, né? E o corpo espiritual, o espírito, né? Fica esquecido, na verdade. Ô Celso, o corpo espiritual é mais importante. Nós cuidamos do corpo material porque nós ainda somos espíritos muito imperfeitos, porque ele acaba, ele perece, e o espírito imortal é para sempre. Então, dele que nós teríamos que cuidar muito mais, teríamos, com certeza. Né? E eu acho que o que nós estamos fazendo nesse momento é cuidar um pouquinho do nosso corpo espiritual. Né? É. Então, agora a mensagem de um novo irmão. Lisbeth,